E Maria, ela ficou ali admirada com aquelas palavras, e o anjo começa a falar para ela, que foi essa mensagem o qual a gente começou falando, que o anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Veja que Deus já tinha escolhido Maria para um momento muito específico, para que o seu filho Jesus viesse nascer nela, e através do nascimento de Jesus ele ia redimir a humanidade e todos seriam salvos pelo seu filho. Aleluia! Mas sendo que Maria chegou a interrogar o Senhor: como é que eu vou ter um filho que eu não tenho varão? Aleluia! Daí o anjo diz: Maria, é a virtude do Espírito Santo que está sobre ti. Veja que o Espírito Santo já estava trabalhando na vida de Jesus desde o começo do seu nascimento. O Espírito Santo ali, eu até deixei uma saudação bem breve na igreja lá do pastor João e falei que ali foi uma intervenção do Espírito Santo. Ele visitou ali o útero de Maria, foi no íntimo, no mais profundo. Aleluia! Pois ela mesmo falou, ela mesmo declarou: eu não tenho varão. Em outras palavras, trazendo para o dia de hoje: como é que eu vou ser mãe, que eu não tenho homem, que eu não mantive relação com homem algum? Mas o anjo quis que ela tivesse uma clareza: Maria, vai ser o Espírito Santo que vai descer sobre ti, a virtude do Espírito Santo. E daí vai nascer o Salvador do mundo, que vai ser Jesus. Glória a Deus! E daí muitos sabem que Jesus ele nasce, e desde o comecinho a gente já vê que o inimigo ele já tenta frustrar os planos de Deus, né? Quando Jesus nasce, a gente vê que os seus pais teve que pegar Jesus e se deslocar, porque os pessoal já estavam querendo matar Jesus, já estavam sabendo da notícia, mas Deus ele não deixa o seu plano falir. Glória a Deus! Aleluia! Se cumpre. O inimigo tenta. Quem não se lembra daquela passagem de Moisés, né, no cestinho no rio Nilo, e Deus ali foi cuidando, e Moisés foi o libertador do seu povo. E aqui, lá em Lucas capítulo 3, e o versículo 22, já entrando no Espírito Santo, fala sobre o batismo de Jesus. Todos sabem, foi aquele momento quando João Batista estava batizando várias pessoas ali nas águas, e João Batista disse para as pessoas: olha, eu batizo com água, porém vem um que é mais poderoso do que eu, e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí veja que o próprio Jesus, ele foi gerado, ele foi formado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, e ele também foi batizado nas águas por João Batista. E ali naquela mesma hora, quando ele é batizado, a palavra diz que o céu se abre, e aparece ali uma pomba, e ali todos que estão ali naquele momento ouvem aquela voz que diz assim: esse é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Em outras palavras diz comprazido, prazer. Veja que mesmo desde o comecinho do ministério de Jesus, do seu nascimento, o Espírito Santo já estava em ação, porque sem o Espírito Santo a gente não consegue nada. Eu estava procurando esse louvor que Adriano cantou para colocar agora no finalzinho da tarde, para o começo da noite, para orar, mas não achei. Aí Adriano foi e colocou, eu ali fechei o olho e senti a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Glória a Deus! E aqui fala que Jesus foi batizado com o Espírito Santo. No capítulo 4, após Jesus ser batizado com o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo conduz Jesus para o deserto. Glória a Deus! Deserto é um lugar que ninguém quer estar. Tem um colega meu que ele trabalha num trabalho no qual eu estava prestando serviço de ligação.
Ele disse: varão, ore por mim que eu estou no deserto. Eu disse: amém. Aproveite seu deserto, porque o deserto é lugar de experiência, maturidade e principalmente crescimento espiritual com Deus. Nós não temos que ficar amedrontados no deserto. Nós temos que aproveitar cada detalhe, cada oportunidade e aprendizado. E ali o Espírito Santo de Deus conduz Jesus para o deserto. Quando Jesus chega no deserto, o deserto, a palavra diz que o deserto é um lugar seco, um lugar de sequidão, não tem pessoas no deserto. Quem é que vai querer estar no deserto? Quando o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto, quem é que está lá? Aleluia. O diabo, o tentador, no deserto. Oh, glória a Jesus. Sendo que eu posso conjecturar nas minhas palavras, Jesus ele não se intimidou com o diabo no deserto, porque ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Então, que eu Aleluia, aprendo glória a isso? Deus. Foi uma permissão de Deus para Jesus já ter uma experiência ali no deserto, um crescimento. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que Jesus já estava um bom tempo sem se alimentar, 40 dias sem se alimentar ali, um bom tempo sem se alimentar. Aí eu acho que o diabo pensou: pronto, ele está vindo para o deserto, agora eu pego ele. Glória a Deus. Aí o Aleluia. diabo começa a tentar, porque a palavra de Deus diz que ele é o tentador. Glória a Aí o diabo Deus. começa a tentar Jesus e diz, do versículo 13 em diante: e disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Aí Jesus vem com a palavra, e Jesus respondendo, dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Glória a Deus. Veja que o Aleluia. diabo aí, trazendo para as palavras de hoje, o diabo já quebrou a cara. É. O diabo disse: olha, pega o pão, né? Pega a pedra, transforma em pão. Aí Jesus, olha, palavra. Aí depois o diabo leva Jesus em um monte, né? Em um lugar alto. Vamos conjecturar que seja mais ou menos onde vocês foram para o monte, um lugar bem alto que dá para ver muitos prédios, muitas coisas, uma visão bem ampla. O diabo vai, leva Jesus e diz para Jesus: olha, eu vou te dar tudo isso aqui, tudo esta glória, se você me adorar e se você se prostrar diante da minha presença. Aleluia. Aí Jesus Glória a vem com a Deus. palavra de novo e diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás somente teu Deus e só ele servirás. Glória a Deus. Eu posso Aleluia. conjecturar o diabo pensando: meu, como é que eu vou pegar esse Jesus, hein? Porque ele só vem com palavra. É. Ele, ao diabo, vou preparar outra para ele, para ver se ele cai de novo. Aí o diabo leva Jesus em um penáculo, em um templo, e diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, de baixo, para baixo, porque está escrito: mandarás aos teus anjos acerca de ti que te guarde. Veja que o diabo, ele sabe da palavra, né? É. Porque ele sabe da palavra. Aleluia. Aí Jesus, vou derrotar ele de novo. Aí Jesus vai e diz assim: não tentarás ao Senhor teu Deus. Veja que o diabo queria que Jesus se lançasse, né? Ele vai se lançar, porque ele sabe que na palavra do Senhor, os anjos, Deus dá ordem aos anjos, que são mensageiros, né? Os anjos são mensageiros do Senhor. Ele vai se jogar, os anjos vai pegar ele. Aí Jesus disse para o diabo: não atentarás o Senhor teu Deus. Porque Jesus sabe, Glória. Deus ele envia anjo. Uma vez, Deus me fez me lembrar quando eu trabalhava lá em Boa Viagem, rapidinho, para não voltar da palavra. Tinha um conhecido meu, tem, né? Que ele agora é encarregado, trabalhou comigo como zelador. Lá no 24 andar, a gente foi ver a cisterna, ele achou pouco, ele ficou bem pertinho assim do prédio, né? Que dava para ver lá embaixo. Aí ele foi lá para a ponta, botou a cabeça assim, olhando para baixo e segurando com o pé em dois ferros assim, ó. Tem uns ferros assim tem um ferro assim na cobertura, ele botou os dois pés
e ficou assim, ó, com a cabeça para baixo assim, esse varão, se tu cair daí já era, viu? Aí, não, Léo, mas aqui eu tô seguro, tô segurando os pés aqui, vai, varão. Vai confiar, se teu pé escorrega aí. Aí aqui o diabo pensou, né, pronto. Ele vai se jogar, os anjos vai acolher ele, vai pegar ele no ar, mas Jesus estava ciente. Tem coisa que a gente não devemos fazer, por mais que a gente sabe que Deus envia anjo, guarda, dá livramento. E aqui a palavra, para fechar nesse momento que Jesus foi tentado, diz assim: então, pela virtude do Espírito. Veja que foi a mesma virtude que foi em Maria. Pela Aleluia, glória a Deus. Jesus ele foi gerado e nasceu, né? Para ser o Salvador do mundo, redimir a humanidade do pecado. Aleluia. E após Jesus sofrer essa tentação todinha do diabo, no finalzinho a palavra de Deus diz que pela virtude do Espírito voltou Jesus para a Galileia. Glória a Deus. E em outro livro diz que depois, quando Jesus ele foi tentado, os anjos vieram e começaram a servir a Jesus. Glória O que eu aprendo com isso? Após a gente resistir à tentação, Jesus ele mandará o anjo entregar a vitória na minha e na tua Glória a Deus, mão. aleluia. Então resiste à tentação, Glória a se Deus. porta, porque a palavra de Deus diz que Deus ele não tenta ninguém, e por ninguém pode chegar assim e dizer: eu sou tentado por Deus. Deus ele não tenta ninguém. Vejamos que na palavra do Senhor diz que o diabo ele é o tentador. Amém? Quem entendeu, diz amém. 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 Agora aqui rapidinho. Lá no livro de Atos dos Apóstolos. Lá no livro de Atos dos Apóstolos fala sobre... Não, perdão. Romanos 8, 26 até o 28, que diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Olha o Espírito Santo aí nessa. Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele que segundo Deus intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aqui o apóstolo Paulo fala, é o momento no qual a gente não temos palavras para verbalizar. É aquele momento no qual, em meio à tentação, em meio à perseguição, Aleluia. em meio a tantas coisas que nos rodeiam, é aquele momento no qual, ou na nossa casa, ou na igreja, quando a gente ora e a gente não tem nem palavras para poder orar, para poder conversar com Deus, mas ali o Espírito Santo já vem sobre a nossa vida, já começa a interceder por nós, e o Espírito Santo leva tudo aquilo do mais íntimo do nosso ser para Deus. Veja que muitas das vezes eu já orei na casa da minha mãe quando eu morava. Eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, e eu estava realmente sem palavras. Eu disse, eu me ajoelhei, comecei a orar, conversar com Deus só em pensamento. E aí eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo sobre a minha vida. Glória a Deus. E daí eu comecei devagarzinho a conversar com Deus. Aí fui conversando. No término da oração, eu já estava com o rosto cheio de lágrimas. Em oração, já estava já quase soluçando já. Aleluia, Jesus. Mas também no final da oração tem um momento mais, como é que eu posso falar, mais prazeroso, mais gratificante. Senti como se Jesus, o Espírito Santo de Deus, tivesse pegado aquele fardo, aquela carga sobre a minha vida naquele momento. Aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus diz que nós temos que ir até Jesus e lançar sobre ele toda a nossa carga, porque o jugo dele é suave e é leve. Aleluia. E ali eu fui, depois que eu me levantei,
Aí eu enxuguei meu olho assim, aí eu agradeci a Deus e caí na cama. Bom, cansado, trabalhava nos condomínios até cansativo. E eu senti a alma leve, aliviado, o dia seguinte. Aleluia. Glória a Deus. Com mais força, com mais vigor. E é isso, quando nós não temos palavra, é o momento que o Espírito Santo de Deus vem sobre nós e ele se responsabiliza para falar por mim e por você. Aleluia. Em outras palavras, Deus. as nossas palavras é o próprio Espírito Santo que leva até Deus. E é o único que penetra o mais profundo de Deus. Só Ele consegue realmente alcançar ali a soberania de Deus e transmitir tanto Aleluia, glória as nossas palavras para Deus, quanto Aleluia. aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E aqui, agora eu vou lá para Atos, quase finalizando, sobre o Espírito Santo também. Aleluia. Atos capítulo 2 e o versículo 2 ao 4 diz: a descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu o som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Veja Glória a que Deus. no dia de Pentecoste, a palavra de Deus diz que naquele momento estava várias pessoas reunidas, tudo em um só lugar, e de repente veio um vento e ali tomou Aleluia. aquele ambiente, e aquelas pessoas que estavam ali naquele momento começaram a falar em outras línguas, que é o primeiro sinal quando uma pessoa é batizada com o Aleluia. Espírito Santo. Quando a Aleluia, pessoa é Jesus. batizada Glória com o a Espírito Deus. Santo, a pessoa já começa a falar em outras línguas, como uma confirmação que a pessoa ali foi batizada com o Espírito Glória a Santo. Deus. Aleluia. E ali eles começam a falar em outras línguas, e as pessoas que estavam com ele começam Aleluia, a Jesus. interrogar, Glória. pensando que eles estavam embriagados, Aleluia. dizendo Glória como a é que Deus. pode, Sim. eles estão falando da mesma língua que nossa. E ali Pedro, ele tomado pelo Espírito Santo, Pedro começa a dizer: varões, eles não estão embriagados. Aleluia. Isso Glória é a a Deus. virtude, ser o poder do Espírito Santo Glória a Deus. sobre ele. Glória a Deus. Veja que o Espírito Aleluia. Santo, ele sempre que está presente no meio da igreja, o Aleluia. Espírito Santo, ele sempre quis estar presente na Aleluia, vida dos glória a cristãos. Deus. A palavra de Deus diz que toda a Escritura ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Aleluia. Todos aqueles que escreveu, foi o autor de cada livro, eles só foram autor conforme o Espírito Santo ali deu a inspiração Glória a Deus. para que eles possam escrever cada livro. Aqui não é coisa da mente humana, aqui não é imaginação de homem, aqui não é palavras de carochinha que o pessoal fala, mas o próprio Espírito Santo ali, ó, como é que eu posso conjecturar? Dando o dom da palavra ali, ó, inspirando, colocando uma palavra na mente, na boca, e ali os pessoal escrevendo. E hoje nós estamos com essa palavra tão Aleluia, preciosa glória a para Deus. nós. Glória a Deus. Eu finalizo em Joel. Finalizo aqui em Joel. Finalizo em Joel sobre o Espírito Santo também, que fala a promessa da efusão do Espírito. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito todo sobre a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os seus servos e sobre as suas servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. E mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. O Aleluia, sol se glória a Deus. converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia terrível do Senhor.
E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento. Assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Aleluia. Aqui Joel, ele é uma palavra profética para o fim dos tempos, antes de Jesus voltar. Glória a Deus. Joel diz que o Senhor derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Carne fala, pessoas, é eu, é você. Agora, para isso, nós temos que desejar o Espírito Santo. Aleluia. Nós temos que almejar o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. E como nós seremos batizados no Espírito Santo? Com um propósito, em oração, em consagração, confessando, conversando para Jesus e dizendo para o Senhor a finalidade, para que você quer ser batizado com o Espírito Santo. Eu me lembro muito bem, no começo da minha conversão, e eu encerro agora com esse testemunho, eu me converti em 2014, e eu comecei caminhando, primeiro amor, e ali a gente vai examinando a palavra, vai buscando ao Senhor em oração, Aleluia. vai tendo aquela intimidade, o primeiro amor. E eu sempre, quando eu comecei a ouvir os pregadores pelo canal 14 da Assembleia, eu via sempre as pessoas falando em línguas estranhas, tudinho. Até hoje eu acho muito bonito. Eu digo, Senhor, eu quero também falar em mistério, falar em línguas estranhas. Mas para isso, temos que ter um propósito, temos que buscar. Aleluia, glória a Deus. É uma busca constante. Assim como nós buscamos, então me fez lembrar, quando a gente quer adquirir algo, tipo, a pessoa faz uma faculdade de 4, 5 anos para se formar, a pessoa está bem dedicada ali no estudo, manhã, tarde, noite, madrugada, muitas das vezes não dorme, está ali buscando, perseverando, querendo alcançar aquele sonho, aquele objetivo de se formar para ser um fisioterapeuta, um médico, um delegado, um juiz. Da mesma forma, com o Espírito Santo de Deus, nós temos que buscar, almejar, Deus, eu quero chegar com o teu Espírito Santo. A tua palavra diz que é promessa que o Senhor vai derramar sobre o teu Espírito Santo, Jesus. sobre toda a carne. Eu estou incluso no meio, eu também estou participando, eu também quero participar, eu quero ter uma experiência com o teu Espírito Santo. E aí eu vinha buscando. Toda vez que os irmãos chamavam, quem não é batizado com o Espírito Santo, aí eu dava uma corria lá para frente e ficava glória, aí corria. Aleluia, glória a Deus. O segredo é só glorificar. Aí eu fechava o olho e ficava glorificando a Deus, glória. Poxa, eu não queria nem saber que estava perto, eu ficava glória. Isso eu sentia, mas eu me entendia, eu ficava com medo. Quando eu começava a sentir a presença do Espírito Santo vindo sobre a minha vida, eu ficava com medo, pensando que era algo estranho. Aí eu até sentia, aí os irmãos ficavam, vai irmão, só um pouquinho, glorifica, dá glória. Eu ficava, glória, chegava bem pertinho. Aí quando estava no melhor, aí o pregador, o pastor, né, o cantor, alguma coisa assim, aí parava e disse, meu Deus, estava bem pertinho. Teve uma vez que eu estava lá na Assembleia, lá em Abreu Lima, Campo do Recife na época. Quem cantou lá foi Canção e Louvor na época. Aí quando chamou eu já corri lá pra frente, perdão. Aí fechei o olho, me segurei assim no ferrinho e fiquei glorificando. Meus irmãos, eu fiquei com a camisa toda molhada. Foi uma quentura, eu bem pertinho. Aleluia, glória a Deus, Jesus. Mas eu fui perseverando. Quando eu fazia parte da Assembleia no Campo do Recife, aí em Ouro Preto, encerramento de simpósio de doutrina, eu acho que foi de 2018 para 2019, foi antes de eu me desligar de lá. A igreja é enorme, né? Encerramento, eu de paletó, que é costume da Assembleia. Nisso, muito frio na igreja, porque o ar-condicionado lá, eu acho que é quase o tamanho dessa janela, é enorme assim, bem alto, minha mãe já foi. E nisso eu sentindo aquele calor, aquela quentura. Eu disse, acho que eu vou. Aí comecei a abrir o paletó, quase tirando o paletó. E eu sentindo aquele calor, aquela quentura. Aleluia, assim. Glória a Deus. Que calor, isso não é normal não. Aí
o pregador na época, se não me foge a memória, foi até aquele pregador Marcelo Teles, que eu gosto que só. Acho que foi na época, não me lembro. Aí o jovem que não é batizado no Espírito Santo, venha pra cá. Aí o jovem começa a sair do lugar, vai aquele batalhão de jovem. Aí eu, por favor, tô bem, fui. Tava bem pertinho. Aí eu fui lá pra frente assim, aí fechei o olho e fiquei. Glória, 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 glória. Aí os irmãos vêm, né? Colocam a mão no peito, botam na cabeça. Aí fica no ouvido da pessoa, glória, 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 vai irmão, não para, glória, glória. Oxi, nisso eu comecei a sentir. Quando eu comecei a sentir, eu nem parei, nem fiquei com medo. Eu, glória, glória, glória. Nisso eu comecei a falar em línguas estranhas. Era a primeira vez. Aí eu comecei a já falar, já ouvi. Aí eu já me empolguei, eu fiquei, aumentei mais ainda, né? Eu fiquei, glória, glória, glória. Nisso eu comecei a ouvir, como se fosse realmente o Espírito Santo já trabalhando na minha vida. Ficou, glória a Deus. Glória a bem Deus. diferenciado assim. Aí o presbítero, Jesus batizou, Jesus batizou. Aí eu comecei, glória, 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 glória. E eu se ouvindo mesmo assim, algo muito lindo mesmo, que eu comecei a ouvir assim, glória, glória, glória. Tipo, já não era mais eu, mas o Espírito Santo já Aleluia, trabalhando na aleluia. minha vida. Glória a E eu disse, meu Deus, que Glória coisa a Deus. maravilhosa. Verdade. Sendo que eu passei mais de 5 anos, irmão. Aí feito o irmão, o missionário que está na Argentina, que ele era evangelista, agora é missionário, buscando o azeite. Quando eu fazia parte da Assembleia, a minha mãe está de prova, e também diante da presença de Deus, a gente não pode mentir, e a gente até sabe quem é o pai da mentira. Quase todo dia eu estava num ciclo de oração diferente. Agora só nesse propósito, ser batizado, para Jesus me ajudar a pregar a sua palavra. E eu ia sempre, chegava bem pertinho, os irmãos, eita, na próxima batismo, e eu perseverando, e isso foi passando 1 ano, 2, 3, 4, 5. Aí quando eu fui batizado, foi já agora em 2019. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mas eu estava até estudando antes de vir, que a palavra de Deus diz que só existe um batismo com o Espírito Santo só. Assim como existe só um batismo na água, o batismo com o Espírito Santo só é um, não existe 2. O que acontece quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo concede os dons, dom da palavra, dom do discernimento, dom Aleluia, de glória a profecia. Deus. E há momento que a pessoa vai diminuindo, né? A pessoa vai diminuindo na marcha, vai diminuindo em oração, em consagração. Nisso a pessoa vai esfriando com o Espírito Santo. Então o que acontece quando a pessoa esfria? É a hora de a pessoa voltar novamente àquele ritmo para a pessoa ser renovada no Espírito Santo. Glória a Por Deus. isso que quando o pessoal chama para ser batizado, os irmãos dizem, Jesus renovou aqui, Jesus renovou ali, porque aquela pessoa já era batizada no Espírito Santo, porém ela, devido a algumas coisas que lhe aconteceu, ela foi esfriando, foi diminuindo a caminhada, não orava quando orava mais, não busca quando buscava mais, não se consagrava. Aleluia. E aí foi Aleluia, como se glória a fosse Deus. diminuindo, né? Em vez de subir o nível espiritual, foi diminuindo. E ali é o momento que Jesus, ele renova. Porque na verdade o Aleluia. Espírito Santo de Deus, ele quer sempre a gente renovado. Ele quer que a gente sempre esteja ativo na sua Glória a obra, Deus. Aleluia. pregando, evangelizando, louvando, contribuindo de alguma forma, limpando a igreja, pintando, seja lá o que for, mas em prol da obra do Senhor. Aleluia. E finalizando com Jesus, que o tema foi Jesus e o Espírito Santo, mas eu falei mais sobre o Espírito Santo, mas a gente sabe que é 3 em 1, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E todos sabem, né? A igreja sabe que através de Jesus morreu, ressuscitou, né? E ali Jesus deu poder, né? Para o discípulo ir, separou os 12 para pregar. Aleluia, glória a Deus. A levar o item. E Deus, ele conta comigo e com você para pregar a palavra. A Aleluia. palavra de Deus diz que devemos pregar em tempo e fora de tempo. É a qualquer momento, é no trabalho, é na escola, é na rua, é na faculdade. Em qualquer momento, teve a oportunidade, ó, Jesus te ama, tem um plano na tua vida. Aleluia, Eu glória a sempre ando Deus. aqui, ó. Pode ver, ó. Aqui é a semente, ó. Não estou querendo me exibir não, que Deus sabe que isso aqui é uma semente para o reino dele. Mas eu sempre ando com a literatura, ó. É mais provável eu esquecer minha carteira em casa, mas a literatura, para onde eu vou, eu boto no bolso, eu boto na bolsa em algum lugar, porque a qualquer momento eu lido com pessoas que, irmão, tudo bem, ore por mim, deixa uma palavra,
Pode ser amém, bênção. Jesus te ama, tem um plano na tua vida. Glória a Deus. Aleluia, A glória a Deus. semente já é plantada. Isso a pessoa vai pregando. É, Jesus. E a semente vai ser sempre germinada. A semente é germinada. O Espírito Santo de Deus é quem vai dar o crescimento. A palavra de Deus Glória a diz, Jesus. encerrando, que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado e do juízo. Aleluia, Então, glória a Deus. a gente só prega, a gente fala, Jesus te ama, tem um plano na tua vida, esse caminho não é para tu, se arrepende, mas a gente também não devemos forçar, né? A gente abre a boca, fala, e agora o Espírito Santo vai lá, ó, bate no coração, convence, a pessoa vai cair em si, eita, realmente esse caminho está desagradando, primeiramente a Deus. Se eu estou cometendo algo que está desagradando a Deus e a minha esposa, ele, né, o Espírito Santo vai na mente dele. Glória a Deus. O Espírito Santo é o único que vai na nossa mente e consegue realmente saber o que nós estamos pensando, né? É o único que tem esse poder para poder penetrar na nossa mente e saber o que nós estamos pensando. Aleluia, Jesus. Não é verdade? E assim eu agradeço a Deus a oportunidade e espero um dia também ver meu cunhado aqui pregando. Glória a Deus.